pessoal, boa noite. Vamos esperar aqui para ver se a gente consegue conectar aqui com o Marcelo. O Marcelo estava tendo uma dificuldade lá de entrar na live e a gente vai ver se consegue agora que ele entre aí para conversar com a gente. Nosso companheiro Marcelo Santa Cruz, ex-vereador de Olinda, advogado, militante dos direitos humanos, né? Irmão de Fernando Santa Cruz, né, que foi preso, torturado e morto pela ditadura militar, né, tio do Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB. Marcelo está aqui com a gente já. Vou mandar um convite, Marcelo, você tem que aceitar aí para a gente começar essa conversa. Vamos ver se agora vai. Já enviei o convite aí. Vamos ver se a gente consegue. Agora. Pronto. Agora. Tá agora? Agora deu certo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu estava ouvindo você, não estava você que não estava. Eu não estava vendo, mas estava ali ouvindo. Tá ouvindo, né? Como é que o senhor tá? Bem, né? Em quarentena, né? Com a situação que o país está, ninguém está bem, né? Verdade. É, Marcelo? hoje o maluco disse que vai sair da Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, que Pois é um é, rapaz. absurdo. Uma loucura. Marcelo, primeiro eu queria dizer da satisfação aí de receber você aqui nas nossas conversas. Conversamos já com um monte de gente, com vários companheiros e companheiras, abordamos muito tema, mas aí, diante do cenário das últimas semanas e dessa questão do avanço do autoritarismo, do fascismo no nosso país, eu pensei um nome, eu digo, esse nome não pode ser outra pessoa senão Marcelo, né, porque você tem experiência de falar nesse assunto, porque você conviveu na época da ditadura militar, você teve seu irmão que teve sua vida ceifada naquele período tão duro da nossa história, né? Eu queria começar, Marcelo, perguntando ao senhor como é que o senhor vê esse momento do Brasil hoje, vivendo tudo que o senhor já viveu e vendo essa escalada, né, do fascismo, do autoritarismo aqui no nosso país. Como é que o senhor está vendo essa situação toda? Ô, João, prazer imenso estar no seu canal, né? Conversando. Agora não me chame de senhor, não. Chame você, companheiro dessa luta, né? E eu acho que a situação que a gente está vivendo é uma situação inusitada, né? Porque é uma pessoa que foi eleita através de um processo eleitoral, embora Uhum. quem saiba que o processo foi todo ele fraudulento, com fake news, etc., mas foi eleito. E não está querendo obedecer os trâmites legais à própria Constituição que ele prometeu respeitar e cumprir. E aí nós temos visto um presidente participando de manifestações públicas pelo fechamento do Congresso, pela volta do AI-5, e cada dia com a medida mais autoritária. É difícil o dia que não haja, né, uma medida inconstitucional encaminhada para a Câmara. Agora mesmo foi encaminhada a medida provisória 927, que fere a autonomia universitária e que permite com que o ministro da Educação, em plena pandemia, possa nomear os reitores sem obedecer o processo eleitoral da autonomia universitária. O que seria correto e factível nessa questão de pandemia eram os reitores que já estão exercendo o mandato permanecer até que houvesse condições para se escolher o processo eleitoral através das listas tríplices, etc., obedecendo à autonomia universitária. Se por acaso as universidades tivessem reitor, mas não tem, então, com os reitores aí, apenas o mandato venceu, mas em plena pandemia, esses mandatos seriam prorrogados, pelo menos o processo de escolha, para quando passasse a pandemia e houvesse condições de eleições pré. Pronto, assim, Agora, melhor. É a minha assessora, viu? Então, o processo, quando houvesse condições, haveria
a escolha das listas tríplices, etc. Mas não aproveitar a pandemia para fazer um ato autoritário e inconstitucional. Espero que a Câmara Federal e o Congresso devolva essa medida provisória, porque é inconstitucional e fere a autonomia universitária. Agora, hoje, dia de hoje, ele alegou que vai sair, ele sairia já da OMS. É um absurdo, que a OMS é que dirige a nível nacional as informações e as articulações e o acompanhamento dessa pandemia, que é uma questão planetária, não é uma questão só local. E nós estamos já há mais de 2 meses sem ministro da Saúde, né? Agora tem um ministro interino que não entende nada de saúde e da política sanitária e do Sistema Único de Saúde, do SUS, e colocou 25 militares, né, na Secretaria de Saúde, enquanto que é uma secretaria altamente técnica e que precisa ter pessoas que vinham conduzindo essa secretaria, inclusive passando de governo para governos, porque são pessoas técnicas, concursadas, pessoas que exercem as funções de Estado na secretaria. Então, é uma questão que cada dia você tem um fato novo. Fora as manifestações, né, naquela reunião do dia 22 do Ministério, um negócio deprimente, uma plena crise, numa pandemia dessa, crise sanitária, não há uma palavra sobre essa questão, nenhuma preocupação com os mortos. Naquela época era 32 ou 33 mil mortos, agora já vai 40, não é? Com mais de 700 mil pessoas, né, que contraíram a Covid-19, e a gente está numa plena crise dessa, sem ter uma orientação a nível nacional, sem ter uma articulação com os governos e municípios para fazer frente a essa pandemia. Cada dia nós estamos recebendo informações, agora mesmo do Rio Grande do Norte e mesmo em Pernambuco, a questão das UTIs, o sistema está em pleno colapso, não é? E você vê pessoas na fila aguardando para ser atendida porque não tem um respirador. E os governos e os municípios não são culpados, porque quem tem recursos e quem poderia atender essa questão era o governo federal, que deveria estar dando apoio aos estados e municípios no sentido de garantir o atendimento médico às pessoas que estão precisando de ser atendido em sua saúde, que é um direito constitucional, né? O dever e a obrigação do Estado é garantir a saúde a quem dela precisa. Verdade. Mas quero chamar só uns abraços aqui. Tem muita gente entrando, mas eu vi aqui que Helder, meu irmão, está aqui, ó, acompanhando a conversa da gente. Está mandando um abraço aí para você. Um abraço nele também. Você lembra que teve aqui em janeiro de 2019, né? Como é que estão as coisas por aí? Está tudo caminhando dentro das possibilidades, né? Tomando todos os cuidados aqui, evitando sair. Você é pré-candidato? Estamos aqui, pré-candidato a prefeito pelo PT. Ótimo, eu sou pré-candidato também aqui, a vereador em Olinda, viu? Vai votar a vereança. É vereança. Aí tá certo. Ô Marcelo, eu queria falar contigo um pouquinho, porque eu tive o privilégio daquele evento que a gente fez aqui, que o pessoal fez, na verdade, né? E a gente fez aqui com você, que você conversou. Eu tive o privilégio de ir lhe buscar e lhe levar. Então, eu tive, assim, umas 4 horas de aula de história aí. Você contando muito sobre sua vida. Então, foi muito bacana para mim. E eu sempre digo isso onde eu passo, que a política me deu esse presente, né? De conhecer grandes pessoas, grandes amigos, né? E grandes companheiros. Então, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre AI-5 e ditadura militar. Né? Quando você olha para um dia de domingo, né? Um dia de domingo ensolarado em Brasília, aquelas pessoas lá de frente ao Palácio do Planalto pedindo o AI-5, a volta da ditadura militar, a intervenção militar. Como é que você assimila isso, vivendo todo o processo histórico que você viveu durante toda a sua vida? Como é que você vê aquilo ali, uma parcela
É verdade que é uma parcela pequena da sociedade, mas é expressiva se a gente for olhar do ponto de vista do que foi a ditadura militar, né? A negação da história. O mais grave disso tudo é que você tem no comando da nação um presidente da República que referenda esse tipo de discurso. Quem defende o AI-5, que defende a, a volta da ditadura, as torturas, etc., é quem não viveu aquela época. E quem viveu aquela época hoje tem esse discurso, não é? É é de se lamentar muito, porque a história foi escrita, inclusive, através da Comissão da Verdade, e mesmo as pessoas que não viveram aquela época tomaram conhecimento através do relatório das comissões da verdade, que não só foi a nacional, mas em cada estado, se relatou e se identificou a perversidade que foi cometida contra o povo brasileiro. Então, nós tínhamos, né, a questão, talvez o lado mais perverso da ditadura tenha sido a questão do desaparecimento político, porque as pessoas são presas, desaparecem e você não sabe nem nas circunstâncias que essas pessoas foram mortas. Né? E com a Comissão da Verdade, a gente teve algumas versões. Uma delas, em relação a Fernando e mais a Davi Capistrano, a vários presos políticos desaparecidos, teria sido incinerado na usina de Carnaíba em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Né? Temos registro de pais que foram torturados diante de filhos de 5 anos. Não é? E freiras e padres que foram barbaramente também torturados. Nós temos o caso do Frei Tito, que foi barbaramente torturado e nunca conseguiu se libertar de seus torturadores e terminou se suicidando. Frei Tito, inclusive, foi colega meu do ginásio pernambucano, no terceiro ano clássico. Né? E era uma pessoa altamente bem compenetrada, uma pessoa estudiosa, inteligente e que foi totalmente desestruturado, né, através da tortura. Né? E nós temos, né, essa questão, e embora que a gente já tinha conhecimento que o Bolsonaro ele pensava dessa forma, porque ele, quando ele estava na busca dos corpos e das pessoas que foram mortas na Araguaia, ele colocou no cartaz lá do seu gabinete um cachorro com osso, dizendo quem gosta de osso é cachorro, se referindo aos familiares que estavam em busca do desaparecido. No dia da votação do impeachment da presidenta Dilma, ele fez o voto dele fazendo a louvação, exaltando o maior torturador aqui do país, que é o Brilhante Ustra, né? Inclusive condenado, etc. Há bem pouco tempo, o presidente da República recebeu a viúva do Brilhante Ustra e enalteceu como herói. Posteriormente, agora bem mais recente, recebeu o Major Curió, né, que é outro também que está identificado na Comissão da Verdade, etc., como as pessoas, um dos responsáveis pelas mortes e execuções das pessoas que estavam na guerrilha da Araguaia. Então, a gente fica muito preocupado quando vê, embora que é como você mesmo disse, não é a maioria da população, é um número pequeno da população que se reúne naquele cercadinho em Brasília, em manifestações, né, pela volta do AI-5, pela volta da ditadura, contra o Supremo Tribunal Federal, pelo fechamento do Supremo, no Congresso Nacional, enquanto que o presidente da República ele não pode participar desse tipo de manifestação, porque ele está participando de manifestações que vai contra a Constituição Federal, que garante a independência e a harmonia dos 3 poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E o presidente da República participa desse tipo de manifestação. Qualquer outra pessoa poderia até participar,
mas não o presidente da República. E mais grave ainda é que, numa dessas últimas manifestações, o ministro da Defesa o acompanhou nessas manifestações. Uma outra questão que preocupa muito nesse atual governo, né, é a quantidade de militares que tem no primeiro escalão. Diz que tem 15, né, militares ocupando no escalão, e isso compromete, inclusive, a questão das Forças Armadas, porque na própria Constituição brasileira, as Forças Armadas são forças permanentes, né, instituições permanentes na defesa da democracia, da defesa da Constituição. Então, hoje, o que se parece é que as Forças Armadas estão apoiando, né, justamente esse tipo de autoritarismo que é muito ruim. E isso não é de surpreender, porque as torturas que ocorreram, os doicode que ocorreram, os assassinatos, esses militares aí tinham conhecimento do que estava ocorrendo e permitia que isso ocorresse no país. Inclusive, em documentos recentes divulgados pelos Estados Unidos da América, mostra que, do Pentágono, que o próprio presidente da República, o próprio general Geisel, sabia quem era que estava ocorrendo nos porões da ditadura, e apenas ele queria ter a informação para poder saber quem poderia viver e quem poderia morrer, dependendo da culpabilidade de cada um. E isso, né, é muito grave, que esse passado tenha que voltar hoje, ou alguém tem ainda saudade desse período que foi tão ruim, né, para as pessoas que viveram, mas não é só a violência física, também a nível econômico foi muito ruim. Muita gente coloca, não, porque na ditadura não existia corrupção. Existia muito mais do que hoje, sendo que não era divulgado, a censura não permitia. Como agora o próprio governo Bolsonaro quer acabar com a lei da transparência. Cada dia sai uma medida modificando. E uma das questões mais importantes de combate à corrupção é justamente a lei da transparência, né? Porque você tem todas as informações e acompanha, inclusive, os gastos públicos e informações que deve pertencer a toda a população, a quem esteja interessado, porque é o controle, né, social que tem que ser exercido por cada um. Nós temos hoje, né, Ivon, um questionamento muito grande com a democracia representativa. Essa democracia representativa cada dia mais está desacreditada. E a única forma que se tem de fortalecer a democracia representativa é estimular a democracia participativa, a democracia direta. E a própria Constituição, no seu artigo 1º, estabelece, né, que todo poder emana do povo e será exercido através de seus representantes ou nos termos dessa Constituição. Nos termos dessa Constituição é justamente através da participação dos conselhos, que foram todos eles extintos, né, no atual governo, apenas alguns que tinham sido criados por lei, como o Conselho da Saúde, e alguns ainda permanecem, apesar de esvaziados, né? As conferências, né? No governo Lula ocorreram mais de 100 conferências, né? As conferências nacionais, ocorria também as conferências municipais, as conferências estaduais, que era onde se traçava as políticas públicas que o mandatário deveria executar. Além disso, é o controle social que somente é possível exercer através da democracia participativa. Então, a democracia participativa, ela fortalece justamente a democracia representativa, porque é a participação direta da população em seus destinos, no controle social, no combate à corrupção, enfim, em defesa do bem comum, que é o que se almeja a democracia. Perfeito, Marcelo, perfeito. Marcelo, eu queria falar um pouquinho essa semana que aconteceu, que foi a questão da anistia, né? A Damares lá, a ministra dos Direitos Humanos, ela acabou cancelando, suspendendo a
a questão da anistia para 300 pessoas, se eu não me engano. Eu vi a notícia, mas não me aprofundei nela. Queria saber se está por dentro dessa história e como é que está sendo feito, se tem sido feita alguma coisa no sentido de reverter essa decisão dela. João, já há muito tempo a Damares tentou esvaziar justamente a questão da anistia. Foi retirado todas as pessoas que participavam como conselheiro, como membro da comissão da anistia, e colocaram lá alguns militares e pessoas que, inclusive, diz que não houve a democracia, não houve a participação democrática, né, no julgamento. E aí, praticamente não está havendo mais nenhum tipo de julgamento feito pelas comissões da verdade, porque, inclusive, eles estão querendo fazer uma nova narrativa, dizendo que não houve ditadura, não houve exceção, não houve isso, aquilo tudo. E o mais grave é justamente essa medida, essa portaria, né, da Damares, em que revoga quase 295 anistias concedidas a cabos e sargentos. Essa questão tem mais ou menos beneficiado pela anistia e que foram julgados uns 1.600 aproximadamente de militares que foram julgados e concedidos a anistia. Nesse caso dos sargentos, houve um questionamento, né, da anistia que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as Forças Armadas, após o golpe de 64, justamente cabos e sargentos, soldados, etc., os marinheiros, se politizaram muito, teve uma participação grande no governo João Goulart, houve aquela sexta-feira 13, etc. Então, a ditadura baixou uma portaria dizendo que as pessoas só podiam permanecer durante 8 anos na patente em que ele se encontrava, de cabo ou de sargento. E aí foram afastados uma quantidade enorme de soldados, cabos, marinheiros, sargentos, etc. Porque não tinha, já estava 8 anos e não tinha passado para o outro posto, né, para outra, para cabo, para sargento, etc. E o Supremo analisou o seguinte, que a lei da anistia, ela beneficia as pessoas que tenham sido perseguidas por motivação política. Como a portaria não estabelecia de maneira genérica, então o Supremo entendeu que poderia ser revista as anistias concedidas a essa categoria, mas que seria garantido o direito de defesa, porque se foi concedida essa anistia, foi houve uma apreciação de um processo de anistia e foi, em entendimento da comissão, aquela pessoa teve direito dessa anistia. Além disso, tem gente que está recebendo há mais de 10 anos essa pensão. Então, ela dizia, por própria recomendação do Supremo, que deveria abrir o processo para, de cada caso individualmente, para a pessoa ter o direito de apresentar o seu amplo direito de defesa e justificar se houve perseguição, não houve, etc. Então, eu acho, né, João, que isso é um precedente. Eles querem abrir um precedente para aí rever outras anistias, como eles sempre quiseram e foram contra as anistias concedidas, por exemplo, a Carla Lamarca, as pessoas que eles têm uma questão, né, achando que essas pensões, essas indenizações, que é nem pensão, porque é pessoal, né? Você tem a anistia, quando você morre, não passa para a família, nada encerra na pessoa do anistiado. E essa indenização, não é? Eles sempre se manifestaram contra, né? O próprio Bolsonaro, quando era deputado federal, fez projetos de lei tentando revogar, né, a concessão das anistias. E não conseguiu, porque a Câmara não aprovou esse projeto, todos os projetos dele foram arquivados, né? E agora eles aproveitam essa filigrama, essa questão da decisão do Supremo, que não mandou absolutamente anular as anistias, apenas colocou que teria que analisar caso a caso, porque a lei da anistia prevê anistia a questão
da perseguição política. E, em cima disso, ele baixou essa portaria, revogando de maneira geral esse número. A Secretaria de Direitos Humanos, nessa questão de direitos humanos, de anistia, só tem militares, né? Inclusive, eles negam que tenha havido ditadura no país, tenha havido tortura, tenha havido assassinato. Ele diz que houve mortes de pessoas de confronto, morreram dos dois lados, etc. Tal. E essa questão é querer reescrever uma outra narrativa da história que está consagrada nos relatórios da Comissão da Verdade, nos livros de história, etc. É impossível, inclusive, você reescrever a história do país que foi vivido, né, durante todo aquele período e que a história o condenou, a história chegou à conclusão de que realmente a ditadura é uma questão, um regime altamente perverso, violentador. Basta dizer que você não confiava, um filho não podia confiar no pai. Tem casos, né, de história que pais denunciou os próprios filhos, né, na época da ditadura e vice-versa. Então você não confiava em ninguém. E essa questão da ditadura, os 21 anos da ditadura, isso repercute até hoje, né? Porque foi toda uma geração que foi limitada e deixaram de pensar, deixaram de refletir o seu país e reflexão, porque mesmo após esses 21 anos de ditadura, a gente viveu muito tempo ainda, os pais com medo que os filhos tivessem qualquer participação política para não ocorrer o que ocorreu com a família Santa Cruz, com a família Collier, com a família de Davi Capistrano, com a família de centenas e centenas de brasileiros que tiveram os seus filhos jovens mortos, desaparecidos, torturados, exilados, né? Na nossa família, né, eu fui exilado, fui expulso da faculdade pelo 477, tive uma irmã que foi barbaramente torturada, Rosalina Santa Cruz, ficou um ano presa, e teve Fernando, que foi desaparecido político. Então, nós provamos, né, de todos os males da ditadura, desde o exílio, desde a prisão e da tortura, até o desaparecimento, que eu acho que é o lado mais perverso da ditadura. Verdade. Período triste. E você falou em reflexão, eu queria fazer agora uma reflexão, porque muita gente comenta isso, e nós que somos democratas, pessoas que têm apreço pela democracia, vez ou outra a gente lidar com isso, que é a questão daquela pergunta, onde foi que a gente errou, né, historicamente, nesse processo aí, para que tenham pessoas ainda hoje nas ruas que defendam. É pouco, é a minoria, tudo bem, mas ainda existe, né, que não deveria nem existir, né, essas pessoas que defendem isso. Então, ainda ontem eu estava conversando sobre racismo com uma companheira nossa lá de Belo Horizonte, Luana, e a gente falava sobre essa questão histórica do Brasil, porque o Brasil, ele meio que houve uma renegação da história por parte de alguns, e parece que a gente não teve a, a força, não teve a capacidade de punir do jeito que devia ser punido, né? A gente reprimir algumas exaltações, como o próprio Bolsonaro, né? Como é que você está no Congresso Nacional, na Casa do Povo brasileiro, e você faz a exaltação à memória de um ditador, de uma pessoa torturadora, né? De um coronel torturador, e sai ileso disso, não acontece nada, porque tem imunidade parlamentar para falar o que quiser. Então, assim, faltou ao longo da história, Marcelo, a gente ser mais rigoroso em relação a isso. Faltou. O Brasil tem uma história de muito de conciliação, né? Você pega as questões ao longo da história, né? A própria abolição da escravatura, você verifica a lei do ventre livre, depois a lei do Bel, toda no sentido da conciliação, mas que os escravos continuaram sendo explorados e que são explorados até hoje, né? Oprimindo os negros, né? Daquela época, né? Então, você faz a abolição da escravatura, mas mantém a exploração das pessoas, e as pessoas passam a viver quase como escravo e com a sensação de que são livres, né? A gente coloca muito a liberdade. Você tem liberdade de ir e vir. Como é que você tem liberdade de ir e vir? Só tem essa liberdade de ir e vir
pequenos setores da população. São aquelas pessoas que pertencem à chamada elite, que pode pegar aqui um avião e ir para São Paulo, ir para sei para onde for. Mas o sujeito que ganha um salário mínimo de R$ 1.000, mil e pouco, qual é a liberdade que essa pessoa tem? Não tem nem de alimentar a sua própria família, né? Que não consegue viver com R$ 1.000. Agora, essa emergência de R$ 600, R$ 600, o que é que garante a uma família sobreviver com R$ 600? Então, a gente tem essa questão das nossas políticas, e aqui na questão da anistia, também foi isso. A própria lei da anistia, quando foi concedida em 79, a anistia que foi concedida não foi a anistia que a gente brigava, era anistia ampla, geral e restrita, inclusive com esclarecimento dos mortos desaparecidos. Não houve nada disso. Houve uma lei da anistia em que eles tentaram, e hoje é o entendimento, inclusive, do Supremo, que eu acho que foi equivocado, mas entenderam que a anistia também era recíproca e que anistiava os torturadores, né? Eu entendo que não, porque a lei da anistia, ela, inclusive as pessoas que estavam acusadas, chamado crime de sangue, né, que havia participado de assalto, etc., essas pessoas não foram anistiadas pela lei de anistia. Essas pessoas permaneceram presas, saíram na questão da comutação de penas, e depois veio uma outra lei mais adiante anistiando essas pessoas. Mas, e além disso, a lei da anistia, ela anistia as pessoas que foram punidas. Você não pode dar uma alta anistia, né? Isso não existe, inclusive, tecnicamente, no direito, você se auto-anistiar. Inclusive, tem decisões da Corte Interamericana nesse sentido, mandando, inclusive, ao governo brasileiro e outras coisas, rever suas leis de anistia quando prevê a alta anistia. Então, a anistia vem para as pessoas que foram punidas, condenadas, etc., e que aquele fato que naquela época era considerado um fato criminoso deixou de ser em função de uma outra realidade. Então esses crimes seriam anistiados, essas pessoas que praticaram esse tipo de crime. Então a lei da anistia, eles entendem, e o Supremo entendeu, que a anistia também beneficiou os torturadores. E não pode ter sido beneficiado, porque a tortura, mesmo na época da ditadura, apesar de ocorrer em larga escala, dentro da legislação não era permitido. Então, as pessoas às vezes denunciavam nas auditorias, etc., e ficava registrado, mas a tortura é um crime contra a humanidade, imprescritível, inclusive em legislação nenhuma, e na própria legislação brasileira não previa a tortura. Preveu até a pena de morte, mas através de um julgamento regular. Não podia ser a pena de morte que o sargento, que o tenente, que o capitão, que o major, que o general julgasse que deveria eliminar aquelas pessoas, né? Isso não era permitido na legislação, mesmo na legislação editada pela própria ditadura. Então, como a gente estava falando, né, da anistia, né, a anistia no Brasil e a Comissão da Verdade, a Justiça de Transição, não ocorreu como ocorreram em outros países da América Latina. No Chile, na Argentina, você viu generais, etc., sendo condenados, sendo presos, e, além disso, as suas comissões da verdade era transmitida ao vivo para toda a população. Aqui no Brasil, não. A gente teve, inclusive, sessões da própria Comissão da Verdade, que era reservada a pedido, inclusive, das pessoas que estavam sendo ouvidas, né, na Comissão da Verdade. Foi importante porque houve um amplo debate em vários lugares, houve várias comissões da verdade, mas não foi uma comissão que resultou em condenações nas pessoas que participaram, né, da tortura. Além disso, a questão dos desaparecidos, nós tivemos algumas informações, mas muitas das informações que foram apuradas na Comissão da Verdade, nós, familiares, já tínhamos conhecimento. Apenas foi importante porque passou a ser uma versão de Estado, né? Então, a Comissão da Verdade, a importância que houve aqui, o seu relatório, as suas resoluções, hoje são informações de Estado, do Estado brasileiro, que tem essa versão dessa história.
Por isso, eles não podem reescrever a história, não pode ter uma outra narrativa, porque a narrativa que tem é a narrativa da Comissão da Verdade, que foi criada por lei, que foi, como o nome, nomeado pessoas com amplos setores, inclusive tinha gente das próprias, com a concordância das Forças Armadas, né, na comissão e de vários governos. Então, foram uma comissão criada por lei, então a comissão do Estado brasileiro, não foi do governo Dilma, do governo Lula, não foi do Estado brasileiro. E essa que é a importância da Comissão da Verdade, mas não houve isso que nós estamos colocando. Um debate para que toda a população, para que todo mundo tomasse conhecimento do que tinha ocorrido e para que isso não pudesse nunca mais ocorrer. Ainda hoje, né, você vê um certo repúdio quando pede o AI-5, quando pede a volta da ditadura. Em parte, ainda essa reação que tem da sociedade foi resultado do trabalho feito pela Comissão da Verdade. Talvez, se não houvesse a Comissão da Verdade, essa ojeriza tão grande ao autoritarismo não existiria hoje. Então, isso é importante. E também uma outra realidade mundial, etc., e que você via que naquela época em que houve a ditadura no Brasil, houve em quase todos os países da América Latina, né? E isso era uma orientação do Departamento de Estado norte-americano. E hoje eles tentam dominar os países através da diplomacia do dólar, né? Através da negociação, e quando é preciso eles fazem tipo de golpe como ocorreu no Brasil, né? Institucional, né? Mediático, e a participação do judiciário, como tem ocorrido em outros países da América Latina. Nós temos aí a Venezuela, todo dia até um presidente que se autodeclara presidente, né? Isso passa a existir e é reconhecido por outros países, que é um absurdo, né? Porque se o país tem um presidente que foi eleito, etc., tem que ser respeitado aquela realidade de cada país. E cada país, através de sua soberania, é que tem que resolver suas próprias questões internas, e não externamente você querer influir e querer resolver um problema que existe lá, inclusive com ameaça, inclusive de invasão, etc., como há bem pouco tempo houve na Venezuela. E a maior vergonha do mundo é o que acontece com Cuba, né? Um país que já está há mais de 50 anos, né, sobre um embargo perverso que foi relaxado um pouco, né, ultimamente, mas com o Trump a questão tornou-se muito mais séria. Inclusive, agora temos denúncia que eles estão evitando que respiradores cheguem a Cuba, a maior dificuldade para se conseguir. E, no entanto, é uma questão de humanidade, é uma questão de vida, né, que você não pode fazer com que um povo seja sacrificado em função de uma perseguição de ordem política e ideológica, né? Inclusive dentro da própria concepção do cristianismo, das questões humanitárias, né, e de humanidade mesmo. Você não pode, numa hora dessa, querer dificultar a Venezuela, Cuba, receber respiradores, etc., para combater a Covid-19. Verdade. Marcelo, se eu tá entrando muita gente, eu não consigo saudar todo mundo, mas se eu saudar aqui alguns companheiros de profissão seus, alguns colegas de profissão. Felipe Ferreira Lima está aqui acompanhando, doutor Felipe Ferreira, sobrinho de Egídio, né? Egídio, Ferreira Lima, né? Maurílio. Lá de Timbaúba, né? Meu amigo, Maurílio Ferreira Lima, e Mauro, né, também. Ele está acompanhando aí com a gente. Paula Neves, que inclusive foi uma das debatedoras daquele evento do PSOL com você, falou sobre justiça de transição. Está acompanhando. Doutor Marcos também está aqui acompanhando a gente. Aí mandar um abraço para o nosso presidente estadual do PT, Doriel, né, deputado estadual do Delmar, está acompanhando aqui também com a gente. Enfim, vários companheiros aqui, Lucas Caetano, Lídia Sá Fonseca, enfim, vários companheiros aqui participando desse bate-papo. Marcelo, eu queria que tu falasse agora um pouquinho
diante disso tudo que a gente já viveu, e a gente vê hoje, partindo do próprio presidente, quando ele se desloca para um ato que defende a AI-5, que defende fechamento do STF, aí você vê um filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, ele dá algumas declarações no sentido de que, olha, nós vamos tomar posições enérgicas, né, defendendo o próprio AI-5. Você vê o general Heleno, né, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente. Ele emitiu uma nota naquele pedido que houve do parte do Supremo para a PGR se pronunciar a respeito da apreensão ou não do celular do presidente, ele dizer que se acontecer isso, nós vamos tomar medidas enérgicas, enfim. Então, a impressão que eu tenho, é que o presidente sua cúpula ali, eles esticam um pouquinho, aí quando a imprensa, quando os movimentos, as pessoas caem em cima, eles acabam votando. Mas o tempo todo a gente está tendo essa impressão de que a nossa democracia está sendo um pouquinho esticada e que a qualquer momento a gente pode ter uma ruptura do Estado Democrático de Direito, se é que nós já não estamos tendo. Né? Então, eu queria saber de você se você também tem essa impressão e se você vê com a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil uma coisa real ou você acha que no momento não tem perigo disso acontecer? Eu acho que tem um perigo e uma preocupação muito grande é a quantidade de militares que ocupam, Uhum. né, cargos de primeiro escalão no governo Bolsonaro. Então, confunde muito a posição dos militares que estão lá e com as posições das Forças Armadas. E essa confusão e essa apreensão é muito comum porque, como eu coloquei, as Forças Armadas tinham conhecimento de tudo que ocorria na ditadura, né, e aceitavam, inclusive criou um esquema que eles chamavam que era paralelo, que eram os DOI-CODE, mas que funcionava dentro das próprias unidades militares e que havia uma cadeia, isso ficou muito claro na Comissão da Verdade, que ia até ao alto comando das Forças Armadas e até o presidente da República tinha conhecimento e controle de tudo que estava ocorrendo nos chamados porões da ditadura. E essa quantidade de militares me preocupa muito, não é? Quando eles dão certas manifestações, inclusive algumas que demonstram o autoritarismo, né? Porque você discordar do Supremo, é possível você discordar, mas quais são o que você tem que discordar? Tem os recursos que você tem que ingressar e reformar aquela decisão judicial, porque o Supremo você tem os três poderes. O Supremo é justamente que faz a garantia da Constituição e do funcionamento dos três, né, poderes, né? E a gente vê pessoas se manifestando pessoalmente contra os ministros. Você vê uma reunião que houve no dia 22, um ministro da Educação pedindo a prisão, né, dizendo corrupto, etc., se dirigindo ao Supremo Tribunal Federal. E na presença do presidente da República e de todos os ministros. Então, qualquer outro governo, qualquer bom senso, teria repreendido na hora, né? E seria o caso de exonerar uma pessoa que estava fazendo aquele tipo de manifestação. Mas muito pelo contrário, você vê um outro agredindo e combatendo a China, né, que é um dos principais parceiros, né, econômicos do país. E outras manifestações dessa natureza, né, que a própria Damares, dizendo que os governadores e vereadores e prefeitos deveriam ser presos, etc. Tal. Então, parecia uma reunião da Casa dos Horrores, né? Que cada um dizia uma coisa, né, que não tinha, só tinha, né, manifestações de um autoritarismo toda a prova. Então, há esse perigo. Agora, o que é que pode evitar uma ditadura daquela coisa? É hoje a mídia que nós temos, essa mesmo que estamos aqui conversando com você e em outras mídias também, a 247 e outras, né, que há,
na sociedade. Não só tem a mídia da grande imprensa, tem também das redes alternativas. Além disso, tem toda pessoas que têm uma formação pela democracia, tem amplos setores da população, mesmo que discorde de pessoas que pensam totalmente diferente da gente, mas basta ver esse tipo de manifesto que tem circulado por aí. Alguns aí até discordam porque não tem conteúdo maior de participação, da preocupação com retirar direito da classe trabalhadora, com a política econômica do senhor Guedes, etc., como os juntos, né? Mas tem o Basta e tem outros também, tem um próprio do PT que saiu, tem vários manifestos e de mais variados setores da sociedade, inclusive setores conservadores que hoje estão despertando, né, qual foi o mal que representou, né, o Bolsonaro como presidente da República. E algumas manifestações dele têm sido barradas pelo Congresso Nacional. Por isso, tem se surgido tanto quanto o Congresso Nacional. E agora mesmo eles estão numa ampla negociação com o Centrão para poder criar uma maioria dentro do Congresso Nacional e que ele hoje não tem. Hoje mesmo eu vi uma fala do nosso deputado federal, Carlos Veras, né, e ele propondo e articulando devolver a medida provisória 927 ao presidente da República, aquela que nomeou, na época de pandemia, o ministro da Educação nomearia os reitores das universidades. Então, e é a possibilidade, grande possibilidade, se houver uma grande mobilização, inclusive nossa, pelas redes sociais, de isso ocorrer, a devolução dessa medida provisória, que é nitidamente inconstitucional e fere a autonomia universitária. Então, acho que a gente tem amplos setores da sociedade que, mesmo que não concordem com as nossas posições, né, com as posições de esquerda, progressista, etc., mas tem um compromisso pela democracia. E isso é importante, né, dessa democracia, porque o Bolsonaro ele representa a extrema-direita. E a extrema-direita não é a maioria nesse país. Né? Mesmo no processo eleitoral normal, se não houvesse essa questão da extrema, fosse uma eleição, você verificando quem não vota no país é muito maior, né? São pessoas que convivem muito maior do que os votantes, né? Juntando mesmo os votos que ocorreram nessa eleição e em relação à população que está em condições de votar no Brasil, quem tem mais de 16 anos, o número é muito maior. E essas pessoas pensam, essas pessoas discutem, essas pessoas estão na sociedade. Sendo que a desigualdade, a miséria, também leva à falta de informações. E isso concorre também para que a gente tenha um sistema autoritário, porque o que dá mais as pessoas mais informadas, as pessoas que têm mais contato, né, com as relações de poder e que procura saber a causa por que elas estão nessa situação, essas pessoas ganham uma consciência política. Dom Helder, né, dizia muito, quando ele dava esmola a alguém, ele era exaltado como santo. Quando ele perguntava por que aquela pessoa estava pedindo esmola, qual a causa daquelas pessoas estarem naquela situação, ele era chamado de comunista. Verdade. Então, isso que ele precisa, João, né, fazer uma política, e essa é uma das críticas que foi feito, que é feita aos nossos governos, né, foi que a gente fez muitos benefícios, colocou o pessoal, combateu a fome, a miséria, colocou o pessoal na universidade e houve a distribuição de renda, houve a Minha Casa Minha Vida, que era o maior programa de habitação, inclusive eu era representante pelo Legislativo no Conselho das Cidades, a gente discutia lá as políticas da Minha Casa Minha Vida, inclusive para que as pessoas que tinham o que chamava o programa social, aquelas pessoas que estavam até de 0 salário até 3 salário mínimo, essas pessoas fossem as prioritárias.
e também que as casas fossem ofertadas e foram dadas às pessoas, às mulheres, né? Porque eram as pessoas que estaria mais ligado aos filhos, à família, enquanto o marido às vezes mudava de família, etc. E isso foi uma das questões importantes da Minha Casa Minha Vida. Houve também no projeto Minha Casa Minha Vida a interferência do próprio presidente Lula na época para que as casas Minha Casa Minha Vida tivessem 2 quartos, não só um quarto, como no início do programa estava ocorrendo, né? Então, esses benefícios todos, as pessoas, o ProUni, o FIES e todos esses programas, as pessoas recebiam, mas não ganharam consciência de que aquele programa era em função de um governo que tinha um compromisso com o social, que era um direito básico, direitos humanos daquela pessoa. Então, você via, né, e isso faz com que hoje muita gente não se insurge, né, contra a retirada de direitos que tem ocorrido, né, desde o governo Michel Temer, né, até nos dias de hoje, né? Inclusive a lei da Previdência, a reforma trabalhista, agora com a questão da pandemia, você, em vez de apoiar as pequenas empresas e as médias empresas em função de não demitir os seus trabalhadores, não é? Mas não vincula uma coisa a outra, faz a redução de jornada de trabalho, redução de salário, né? E sem exigir uma contrapartida, e faz os financiamentos. E os bancos que estão ainda recebendo, né, os benefícios do governo federal, e a gente tem levantado sempre, inclusive fiz até um artigo, e hoje é uma questão que está sendo discutida abertamente e com muito peso nos setores progressistas, taxar as grandes fortunas. Porque numa epidemia dessa, você não pode, numa pandemia dessa, você não pode querer resolver sacrificando ainda mais a classe trabalhadora. Você tem que ir buscar de quem tem dinheiro. Uma outra questão também, que eu fiz também um artigo, a questão dos juros que a gente paga da dívida externa. É um caso de pandemia, haver uma renegociação com essa questão para depois pagar depois da pandemia, ver como é que isso se resolve. Mas agora a prioridade é você ter recursos para poder atender a população, atender as pequenas e médias empresas, para que possa ultrapassar essa pandemia, porque senão a crise econômica é muito séria. O desemprego já está, né, muito maior do que já vinha há muito tempo. E isso ocorre justamente porque a gente não tem um governo federal que pudesse estar coordenando a nível nacional toda essa pandemia, tanto no aspecto da saúde, no aspecto econômico, no aspecto social. Então, essa é uma questão que a gente não sabe como é que a gente vai sair dessa crise, né? E sobreviver a partir dessa questão. A gente tem visto aí todo dia sujeito que tinha o seu pequeno negócio, que tinha 4, 5, 6 empregados, fechando os seus negócios desesperado e não consegue buscar o empréstimo, a ajuda do governo federal por causa da burocracia, das garantias que se exige, e os recursos não são suficientes para atender, né, a essa demanda. Verdade. Marcelo, a gente tem uma limitação aqui no Instagram, que ele só deixa a gente fazer a live por cerca de 57, 58 minutos no máximo. Eu estou monitorando aqui, a gente já está bem no finalzinho da nossa conversa. Mas eu queria te agradecer demais pela essa oportunidade, por ter aceitado o nosso convite de conversar com a gente. Sempre que a gente conversa é uma aula, não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou. Né? Eu tive o privilégio naquele dia de te buscar em Recife e depois levar novamente. E a gente conversou bastante. E acho que foi mais de 4 horas de conversa e aprendi muito. E agora a gente teve mais esse papo gostoso, bacana. Torcer para que muito em breve, com essa pandemia acabar, você venha aqui em São Caetano novamente para a gente bater um papo. E queria que você deixasse uma mensagem aí final para as pessoas que estão nos acompanhando aí, e em nome de todas as pessoas que estão acompanhando, dos jovens,
e do pessoal daqui da minha terra, enfim, a gente quer agradecer muito pela sua história de vida, né, pela sua história de luta em favor da nossa democracia. Então, quando a gente vai às ruas defender a democracia, pedir o respeito ao Estado Democrático de Direito, a gente o faz pensando nas futuras gerações, mas, sobretudo, em memória, em agradecimento às gerações que já passaram, que lutaram muito para que a gente vivesse tudo isso que a gente vive hoje, esse estado de liberdade, que você passou um grande período da sua vida com uma séria restrição quanto a isso. Então, eu quero lhe agradecer muito. Já estão botando aqui Marcelo Santa Cruz 2020. Me coloca à disposição se eu puder contribuir de alguma forma em Olinda. Eu pego o carro e vou aí para lhe ajudar nessa construção. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente finalizar a live. Viu, João? Eu também, né, prazer imenso de discutir com vocês. Aquele dia que teve aí em São Caetano foi um dia histórico, né, porque a gente viu a união das forças progressistas, que é uma questão muito importante. Eu acho que a gente conseguir, a única forma que eu acho que uma das formas importantes é a gente ter unidade entre as forças progressistas, não é? Embora que possa existir outras frentes que devem existir na luta pela democracia, mas a gente que tem um compromisso maior social com essa questão, a gente tem que ter um norte, tem que diferenciar nessa questão. Então, a gente não pode estar divididos, a gente tem que estar, mais ou menos, o que se puder, construir as unidades, ver o que é que une os setores progressistas da sociedade. E essa é uma preocupação que eu sempre tive, talvez por conta da minha atuação junto aos movimentos sociais. Então, essa questão de atuar junto aos movimentos sociais dá uma dimensão muito maior na questão do que a visão nitidamente partidária, né? E isso é importante que a gente defenda dentro do nosso partido, né, essa questão das unidades das forças progressistas. E eu acho que, João, estou torcendo pela sua pré-candidatura a prefeito aí. Eu acho que precisa de gente com seu compromisso, gente jovem, que queira realmente fazer o bem à sociedade e não se aproveitar dos cargos para as questões pessoais, os interesses pessoais. E essa é uma nova forma da gente fazer política, uma de fazer política com a participação. Né? E eu acho que candidato a vereador com esses propósitos, né? Mas muito preocupado com a questão nacional. E as eleições a gente nem sabe se em outubro, eu acredito que não, há perspectiva no final de novembro e início de dezembro, que é importante, porque seria dentro desse mesmo mandato, não haveria necessidade de prorrogar mandato, que é muito ruim, não é? Então, vamos esperar que essa pandemia realmente passe, né? Ou pelo menos seja minimizada, permitindo que se faça uma campanha, porque é muito difícil você fazer uma campanha única e exclusivamente através da internet, através de WhatsApp. O importante da campanha é você se reunir, abraçar as pessoas, ver olho no olho, assumir os compromissos, porque na época de eleição é como diz que todo mundo é pardo, né, gato, coisa, porque todo mundo tem mais ou menos programas que prometem mundos e fundos e, no entanto, no contato individual, a gente pode, inclusive, denunciar algumas práticas que ocorrem e mostra que a gente realmente é diferente e que está na política não para se beneficiar pessoalmente, mas para fazer um serviço que seja do interesse de toda a população, especialmente nessa área que é meu campo de atuação, que é a questão da cidadania, dos direitos humanos, e que engloba tudo, a questão LGBT, a questão racial, a questão das mulheres, a questão da fome, né, contra a miséria e a pobreza, que eu acho que é uma das questões
fundamentais na luta dos direitos humanos a gente ter essa preocupação. Por isso, eu parabenizo, né, a sua iniciativa, o seu programa. Estou torcendo por você aí, por todo o pessoal de São Caetano, e que o PT aí consiga eleger